Eu sou Paulo Roberto, para quem me conhece e para quem também não me conhece, eu sou Paulo Roberto, diretor da Aquiplan Consultoria. O nosso tema hoje o nosso assunto de hoje vai ser especificamente o quê? O que é piscicultura em águas da União? Que diacho é isso de piscicultura em águas da União? Que palavra grande, que texto comprido, como é que você pode explicar isso aí para a gente? Eu pensei que tudo era águas da União, o que é União, o que não é, né? Então é exatamente isso que eu vou trazer para vocês aqui hoje. Tá bom? Então, começando pelo nosso tema de hoje, da nossa maratona, Piscicultura em Águas da União, o que são águas da União? Para começar mesmo explicando para você o que é uma definição para isso, tá bom? Então, são lagos, olha lá, lagos, rios e quaisquer outras correntes de água em terrenos de domínio da União. A União, quando eu estiver falando União, eu estarei me referindo ao Brasil. Então, tudo isso que está em terreno de domínio do Brasil significa que são águas da União. Ou isso é uma definição. Outra definição. Ou que banhem mais de uma unidade da federação. Nossa, Paulo, o que é a unidade da federação? Um estado. Se uma mesma corrente de água, se um mesmo lago, se um mesmo rio, ele estiver banhando ao mesmo tempo, numa margem do rio ou numa margem do lago, for um estado, e na outra margem do lago, na outra margem do rio, for outro estado, ele automaticamente é considerado água da União, ok? Ou que serve de limite com outro país também. De repente está um rio, um lago que está fazendo limite com outros países aqui da América do Sul, então serão considerados também. Ou eles vão para lá, ou eles vão se estender no território. Por exemplo, sai do Brasil e entra no outro país, ou sai desse outro país vizinho e entra no país. Tudo isso é considerado águas da União. Outra definição para águas da União é o quê? São depósitos, canais, tudo que tiver, por exemplo, sobre a administração do Departamento Nacional de Obras contra as Secas, que é o DENOX, ou da Companhia do Desenvolvimento do Vale de São Francisco, também, que é a Codevasf, serão considerados águas da União, tá certo? Ah, Paulo, mas e de repente o rio que só está aqui dentro do meu estado, o lago que só está dentro do meu estado, em questão de regularização de produção de peixe, ele não se enquadra como águas da União, tá certo? Esse ele fica somente como águas estaduais. Então hoje, como a gente está falando de águas da União, eu trouxe para você essa explicação, essa definição do que seria exatamente águas da União, tá certo? E Paulo, nossa, mas deve ter muito, Assim, se a gente for parar para pensar, todo estado tem rio, tem lago, tem. E tem um levantamento que eu posso apresentar para você, que é o quê? No Brasil, existem mais de 11 mil rios, riachos e córregos catalogados pela Agência Nacional das Águas, que é a ANA, E 219 reservatórios hidrelétricos situados em 22 estados da federação. Olha só, mais de 11 mil rios, rios, riachos e córregos, considerando, são mais de 219 reservatórios de usinas hidrelétricas. Olha que imensidão, Na verdade, o Brasil ele tem essa vocação para geração de energia via usina hidrelétrica. Isso tudo representa uma coisa muito interessante, muito importante, que é o quê? Que é essa hegemonia do Brasil em relação à água doce no planeta. 12% da água doce do planeta está aqui no nosso país. E é por isso que a gente tem uma vocação, uma necessidade, eu não sei nem se a palavra certa é vocação, acredito mais que seria como uma necessidade de explorar racionalmente esse recurso, explorar racionalmente, ecologicamente, de maneira regularizada, que é o que a gente bate na tecla aqui, e que gere renda para o produtor. A gente tem esse dever de explorar isso aí racionalmente, a gente tem esse dever de produzir esse alimento, essa proteína de qualidade para o Brasil e para o mundo. Por quê? Porque 12% da água doce do mundo está aqui no nosso país. Okay? O Brasil ele possui mais de 2 milhões de hectares de águas propícias para o desenvolvimento da aquicultura. Vou falar de novo, 2 milhões de hectares de águas propícias para o desenvolvimento da aquicultura. Olha que imensidão. E além disso, a gente tem grandes reservatórios, barragens, aí uma estimativa
de área alagada acima de 35 mil quilômetros quadrados de área alagada. Então, assim, para gente que é da área, para você que nos acompanha, que vê a gente entregando muito material, muito conteúdo aqui, né? E ver o que é potencial produtivo da piscicultura, quanto que a gente pode produzir numa determinada área. Se a gente consegue produzir 10, 20, 50, 100 toneladas por hectare ano, de repente multiplica isso daí para 35 mil quilômetros quadrados. Né? Multiplica isso aí para 2 milhões de hectares de água propícia para o desenvolvimento da aquicultura. Olha o que a gente pode fazer. Olha onde que a gente pode chegar. Né? Os estudos passam para a gente que o Brasil hoje, se ele utilizasse, e é o tema da nossa live, né? O tema da nossa maratona, se o Brasil hoje utilizasse 100% do que é capacidade de suporte dos reservatórios de águas da União, nós seríamos o segundo produtor mundial de pescados. Segundo, a gente ficaria somente atrás da China. Né? Olha que riqueza. Fora, né, não estou nem falando aqui de um outro dado, que são os canais irrigados, que existem apenas lá na região Nordeste. Mais de 400 mil quilômetros somente na região Nordeste, de canais irrigados, que a gente pode fazer o desenvolvimento da piscicultura, da aquicultura lá. Beleza? Vamos seguindo aqui então. Essa modalidade, né, a piscicultura em águas da União, ela é a modalidade que mais cresce no Brasil. Dentro da aquicultura, é o que mais cresce no Brasil nos últimos anos. Né? E algumas dessas características de crescimento, né, contribuem para esse resultado, que é o quê? É um baixo investimento inicial. Se você for fazer uma comparação com outros sistemas e estruturas produtivas, o investimento na produção em tanques-rede, né, que é especificamente o nosso assunto, produção de peixes em águas da União, produção regularizada, é um baixo investimento se a gente for comparar em fazer escavações, né, investir em tanque suspenso, alguma outra coisa assim. Ela é altamente produtiva, a gente está falando aí de 100, 120, 150 quilos por metro cúbico de produção, né, de produtividade. E ainda produz um pescado com as melhores condições de aspecto e sabor. Né? Quem é da área, quem estuda, quem é produtor, sabe que o peixe que ele é produzido em tanques-rede, em águas da União, ele tem um sabor completamente diferente. Né? Por quê? Porque se trabalha especificamente com ração. É somente fornecido ração para esse peixe, uma ração que ela já está preparada, ela já foi feita, né, para poder atender às exigências nutricionais e não deixar qualquer tipo de sabor desagradável na carne. Ok? Sabores desagradáveis, os estudos comprovam que são aquilo que o peixe está se alimentando. De repente, se ele tiver, é um peixe que é pescado, tem aquele gosto de barco, não sei, está comendo alguma coisa que ele não deveria comer. Né? Então, assim, a produção, esse tipo de produção, ele facilita, ele melhora demais essa questão de aspecto e sabor da carne. Certo? A produção, o que acontece? Ela pode ser de uma forma de uma inclusão produtiva, ela pode ser modular. Por exemplo, né? Então a pessoa, o produtor ou o empreendedor, ele pode começar pequeno, pode começar com 5, 10, 20 tanques, não sei, vai depender do teto financeiro dele. É uma coisa que eu sempre bato na tecla aqui nas nossas conversas, nas nossas Fish Class, que é o teto financeiro. Você tem que respeitar o seu teto financeiro. Então assim, respeitando o seu teto financeiro de investimento, né, de custeio, de investimento, você vai colocar o quê? 5 tanques de repente, e aí você faz 1, 2, 3 ciclos, e aí você coloca mais 5 tanques, aí você faz mais 1, 2 ciclos, você coloca mais um tanque, mais 10 tanques, e aí você vai escalonando a sua produção, você vai escalando e escalonando a sua entrega, a sua produção, para você atingir patamares maiores, para você sair da condição talvez de pequeno para o médio ou grande produtor. Ah, mas a minha condição financeira é maior, eu já gostaria de colocar 3.500 tanques. Olha, vamos parar para pensar. Olha a mão de obra que você gastaria para poder trabalhar com 3.500 tanques, certo? Então aí tudo entra um estudo de planejamento para você montar isso aí. E para a regularização ambiental disso daí, você pode ter certeza que haverá alguma discussão, algum questionamento em relação à quantidade de tanques. Tá certo? Como é que você vai fazer para manter toda essa estrutura? Mas eu vou falar disso aqui durante esses nossos 13 encontros. Hoje a gente está explicando mesmo o que é a piscicultura em águas da União. E como é que eu comecei a trabalhar isso, né? Por que eu estou falando isso aqui para vocês aqui? Eu tenho que pelo menos te fazer um contexto, né, de como que eu comecei, quando eu comecei a trabalhar com piscicultura em águas da União.
Eu comecei lá em 2005. Esse ano vai fazer 16 anos que eu comecei a trabalhar com piscicultura em Águas da União, né? Então, assim, comecei em 2005. 13 de fevereiro de 2005 foi quando eu comecei o trabalho. Eu fui contratado como responsável técnico de um projeto do governo federal de capacitação de mão de obra na produção de peixes em tanques rede. Era um projeto do governo federal, né, antiga SPA, Secretaria de Pesca e Cultura, que depois virou Ministério da Agricultura, Ministério da Agricultura e Pesca. Então eu fui contratado por um consórcio de municípios que trabalhavam na região da Serra da Mesa, que é aqui no norte do estado de Goiás. Serra da Mesa, um dos reservatórios da União, né, no Rio Tocantins. Então, assim, esse consórcio ele abrangia 13 municípios. Desses 13 municípios, 8 são banhados pelo Lago de Serra da Mesa, pelo reservatório de Serra da Mesa. É um reservatório que tem aí 1.154 km². Só esse reservatório de Serra da Mesa. Talvez em área ele não seja nem tão grande, mas pela profundidade que ele tem, né, e ele é em formato de caixa, ele é um dos maiores em volumes de água da América Latina, né? Então trabalhei lá, nesse projeto de capacitação, trabalhava com produtores rurais, pescadores artesanais, integrantes de movimento atingidos por barragens, né? E lá eu fiz essa capacitação. Além de ensinar esse pessoal em 5 municípios, né? O lago banhava 8 municípios, mas o trabalho aconteceu em apenas 5 municípios, né? Que era onde tinha o pessoal com vocação para trabalhar com isso. Os outros municípios eles ainda não estavam preparados para receber esse tipo de treinamento, porque não tinham público-alvo para isso. Então 5 municípios receberam esse treinamento, né? Entre 2005 e 2011, eu fiquei o responsável técnico pela capacitação dessa mão de obra. Foram mais de 250 famílias capacitadas nesse período, né, somente na produção de peixes em tanques rede em Águas da União. E além disso, eu fazia o processo de regularização ambiental desse trabalho. Apesar de ser um projeto piloto, apesar de ser um projeto escola, né, ele não poderia acontecer sem a regularização ambiental. Então, por exemplo, eu cheguei em fevereiro de 2005. O licenciamento, né, a regularização ambiental desse trabalho, do primeiro município, ele aconteceu em novembro de 2005. Olha só, 9 meses para poder acontecer essa regularização. E para iniciar os outros municípios, a gente tinha que fazer toda a etapa, todo o processo, que eu também vou comentar aqui com vocês, nessa sequência de maratona aqui, de Fish Class, eu vou falar especificamente da questão do licenciamento também para vocês, tá bom? Então, foi o meu contato. Eu estava na especialização ainda quando eu recebi, no meu primeiro ano de especialização, quando eu recebi esse convite para poder trabalhar lá, e aceitei, e foi quando meu primeiro trabalho, né, meu primeiro trabalho já foi diretamente para poder trabalhar com produção de peixe em tanques rede em Águas da União, e foi muito bacana, sou muito grato por essa oportunidade que eu tive. Bom, o Brasil ele tem um enorme potencial para a prática da piscicultura em Águas da União, né, devido às suas condições ambientais e hídricas, sem falar na liderança mundial na produção de grãos, matéria-prima utilizada para quê? Para a produção de ração dos peixes e demais organismos aquáticos. Então, assim, nós temos essa vantagem aqui no Brasil, nós somos líderes na produção de grãos. Soja e milho entra diretamente na fabricação da ração do peixe. Então, a gente tem essa vantagem, a gente tem esse ponto positivo. Apesar de estarmos vivendo momentos de ração lá em cima, preço de ração lá em cima, é possível sim desenvolver a atividade de maneira rentável, de maneira planejada, ok? Vou tomar uma aguinha aqui. Vamos lá. Seguindo aqui então, vamos falar um pouquinho dos exemplos de potencial. Falei, né, exemplo tanto de água que a gente tem disponível, produção de grãos. Vou dar exemplo de potencial que a gente tem aqui, né? E eu peguei 2 reservatórios apenas que já foram comentados em lives e Fish Class aqui da Aquiplan Consultoria em momentos anteriores, né, ano passado. Por exemplo, eu peguei somente no estado do Pará. A gente tem Tucuruí, que é no Rio Tocantins, com uma capacidade de produção de aproximadamente 160 mil toneladas por ano. Só Tucuruí, capacidade de produção, 160 mil toneladas por ano. Hoje não produz nem 2.000 toneladas direito, tá? E a gente tem Belo Monte, no Rio Xingu,
com capacidade de 400 mil toneladas por ano. Sabe o que é 400 mil toneladas por ano? É muito, é muito, é muito, é muito. Hoje o Brasil, no último dado de produção nacional, foi quase 760 mil toneladas. O Brasil inteiro produziu quase 760 mil toneladas. Somente Belo Monte, no Rio Xingu, lá no Pará, tem capacidade de 400 mil. Ou seja, mais do que a metade do que o Brasil inteiro produz hoje, Belo Monte é capaz de produzir. E isso é incrível, esse potencial. A gente já esteve falando em outras lives, o potencial do estado do Pará. O estado do Tocantins também tem um potencial enorme, mais de 200 mil toneladas. E outros estados, outros reservatórios aí, de águas da União, que é o tema da nossa maratona, que é possível desenvolver um trabalho espetacular, desde que esteja 100% regularizado, né, que tenha acompanhamento técnico, e enfim, você tenha todos os protocolos e boas práticas de produção. Seguindo aqui então, eu comentei, eu quero retornar aqui um pouquinho, na última década houve um aumento nessa questão da taxa de crescimento da aquicultura, principalmente porque novos empreendedores voltaram o seu olhar para a produção de peixe, principalmente essa questão em Águas da União. É um dos trabalhos que eu mais faço, regularização de produção de peixe em Águas da União. É uma das maiores demandas que eu tenho hoje aqui na Aquiplan Consultoria. Então, assim, a profissionalização do setor trouxe muito isso, trouxe muito bem isso. Os nossos eventos nacionais apresentaram ao Brasil essa profissionalização do setor, né? Empresas fabricantes de tanque-rede, empresas fabricantes de ração, empresas de consultoria e assistência técnica, como é o caso da Aquiplan Consultoria, empresas outros insumos, né, alevinos de peixes também. A gente tem aí as melhores genéticas aí aqui no Brasil para poder trabalhar. Enfim, toda essa profissionalização trouxe o empreendedor esse olhar para a piscicultura, principalmente para a piscicultura em Águas da União, né? E características ambientais favoráveis também, né? Nosso clima, né? As regiões também favorecem isso daí. Porém, apesar disso tudo, a produção nacional ainda é baixa quando comparada com outros países, né? A gente até comentou isso aqui. Com menor potencial hídrico e condições ambientais menos favoráveis do que a nossa. E eu vou falar uma coisa que você já deve ter escutado eu falar. Quando a gente compara o Brasil com o Egito, né? O que tem lá no Egito? Areia, deserto, camelo, pirâmide. E é ótimo, eu quero conhecer o Egito ainda, mas não entra na minha cabeça ele produzir mais peixe do que o Brasil, porque a gente tem milhões de vezes mais água do que lá, né? Então, assim, é o nosso mercado a ser conquistado, é a nossa obrigação, pelo menos eu considero minha obrigação, meu propósito enquanto consultor na área, é desenvolver a piscicultura no país. Fazer daqui 5, 10 anos, como eu já tive entrevista, como eu fui entrevistado no ano passado, no Aquishow Brasil, eu falei, eu quero que daqui 5, 10, 15 anos o pessoal olha para trás e fala assim, caramba, aquele movimento de lives, aquele movimento online que começou com a Aquiplan Consultoria e vários outros players aí, em 2020, representou hoje um aumento de 25% na produção nacional. Quem sabe, né? Quem sabe a gente consegue fazer isso. Para a grande maioria dos aquicultores, né, a regularização ambiental é um grande gargalo, é o grande desafio da produção, é você regularizar a sua produção em Águas da União. Muitas vezes o desconhecimento de algumas informações ou procedimentos da regularização aquícola faz com que os produtores tenham dificuldades de acesso a crédito e novos investimentos em tecnologia e acesso ao mercado consumidor, certo? Pode causar essa desinformação em relação à regularização ambiental, ela pode trazer dois problemas sérios, né? E eu tenho até exemplos disso aqui para mostrar para vocês. O não desenvolvimento da atividade por não saber como começar a produzir de maneira legalizada, ok? Então, às vezes, a pessoa ele não empreende, ele não se torna um produtor de peixe em Águas da União. Por quê? Porque ele acha que aquilo não existe, não é para ele não sabe que ele tem que regularizar, entendeu? É aquela coisa confusa. Outro problema, né, é a possibilidade da aplicação de multas e embargos na produção. A gente está falando de Águas da União, a gente está falando de um recurso, né, valiosíssimo que é a água. Então, se o empreendedor não demonstrar pelo menos o mínimo interesse na regularização da atividade, que é o quê? Que são os protocolos,
né? Faz o protocolo solicitando a regularização. Se ele não tiver pelo menos isso numa fiscalização, ele pode ser enquadrado como multa ambiental, e para quem é da área sabe o que são valores de multa ambiental, quando está falando de crime ambiental. Ok? Um exemplo aqui, por exemplo, né, eu já atendi um pescador artesanal, né, eu trabalhei com pescadores artesanais durante um bom tempo da minha vida, aí, mais ou menos 10 anos trabalhando com esse pessoal, com esse público. Ele morava na beira do lago de Serra da Mesa, né, e ele sempre via, ele fazia, como ele era pescador artesanal, ele fazia trabalho de piloteiro também para algumas pousadas, né, então ele sempre via alguns tanques-redes instalados próximos a algumas pousadas, que ele prestava serviço. E ele tinha uma área muito bacana na frente dele, eu conhecia a casa dele, né? Eu olhava aquela área e falei, nossa, essa área aqui é tão boa, dava para ele produzir aqui, né? Fazer uma renda complementar para a família aqui. Mas por desconhecimento, ele nunca iniciou sua produção, por não saber que era possível solicitar uma área. Sabe o que ele achava? Ele achava que aquilo era só para gente rica. Na cabeça dele era claro que a produção de peixe em tanque-rede era só para gente rica. Por quê? Qual que era o parâmetro que ele tinha? Somente as pousadas de pescaria na Serra da Mesa tinham tanques-redes ao lado. Então ele achava que aquilo não era para ele. E na verdade era, ele poderia muito bem solicitar aquilo ali, correr aquele processo, né, e ter a sua produção. Outro exemplo, né, da segunda parte que eu expliquei, já tiveram vários casos, né, diversos produtores que começaram a produção de qualquer forma nos reservatórios, sem qualquer tipo de requerimento para regularização. No caso de Cana Brava, por exemplo, que está abaixo de Serra da Mesa, já tiveram alguns casos, né, e lá tem uma concessionária de energia que faz a fiscalização diária do reservatório. Por ele ser bem menor, né, do que Serra da Mesa, por exemplo, eles conseguem aí 2, 3 dias rodar o lago inteiro. Serra da Mesa você não conseguiria fazer isso, porque a extensão é muito grande, né? Então, onde eles chegavam e viam a instalação de 1, 2, 6, 10 tanques, não sei, e eles perguntavam, você tem o processo de regularização? Você já deu entrada no processo de regularização? E se não tivesse, eles pediam para retirar os tanques, sob pena de acionar batalhão ambiental, que sejam os órgãos ambientais, numa denúncia de crime ambiental, né, que poderia acarretar em elevadas multas aos piscicultores, né. Então, assim, não produzia porque não sabia que podia, que achava que era só para rico e que não sabia como que ia solicitar isso daí. O outro colocava de qualquer jeito, achava que podia ser assim, e durante a fiscalização tinha que parar, senão, ou tinha que regularizar de forma urgência, né? E de urgência, a gente sabe que tudo que vem de urgência, que não é programado, que não é preparado, tem um valor bem mais alto. Tem um custo bem mais elevado, né? Se você precisar pegar um avião hoje de urgência para fazer uma cirurgia lá em Brasília, vamos supor, estou aqui em Goiânia, eu preciso fazer uma cirurgia de urgência lá em Brasília, se eu for de carro não daria tempo de salvar minha vida, mas se eu for de avião salva. Só que quanto que vai custar para poder ir de avião daqui para lá? Então tudo que é de urgência vai ter um custo bem mais elevado. A regularização ambiental da aquicultura é uma ferramenta fundamental para garantir a sustentabilidade do segmento. Por quê? Porque ela promove uma harmonia entre o meio ambiente e o desenvolvimento humano, entre o meio ambiente e a produção animal, entre o meio ambiente e essa produção de proteína de qualidade que é a que a gente trabalha, né? Que é a produção de peixes em tanques-rede em águas da União. Considerando que a aquicultura depende fortemente de recursos naturais, esse aqui é uma parte bem bacana também, né? Sobretudo a água, é necessário o uso racional e harmônico entre a produção aquícola e o meio ambiente, proporcionando uma atividade duradoura e lucrativa. O objetivo é esse, o objetivo é produzir durante vários anos, tanto que um contrato de cessão de uso com o governo federal para a produção de peixes em tanques-rede em águas da União, ele tem duração de 20 anos. Você tem uma cessão daquela área por 20 anos, renováveis por mais 20. O governo federal quer que você produza, sim, mas ele quer que seja uma harmonia, ele quer que você produza durante tanto tempo e garantindo aquela qualidade da água onde você se encontra. Então isso aqui é interessante, né, a gente entrar nesse ponto. Por quê? Porque vale destacar que a atividade aquícola ela apresenta aspectos positivos em relação ao meio ambiente. Como assim? Bom, já que o cultivo, né, a produção de organismos aquáticos só vai acontecer num lugar onde a água esteja de boa para excelente qualidade, o que acontece? E muitas dessas espécies, né, que são produzidas, talvez algumas dessas espécies são produzidas, elas podem ser ameaçadas por uma pesca extrativística elevada, a produção garante que ela
elas continuem existindo. Porque se eu estou produzindo aquela espécie X, que de repente está com dificuldade em encontrar na natureza para pescar, eu encontro ela na produção. Se eu encontro ela na produção, tem um laboratório que me fornece ela. Então, esse laboratório fornecendo ela, eu estou garantindo a preservação dessa espécie. Os empreendedores da aquicultura, por exemplo, por necessitarem de uma água de excelente qualidade, de boa para excelente qualidade, o que ele passa a ser automaticamente? Peraí, se eu tenho aqui meus 20 tanques rede, na frente aqui do meu lote, aqui na beira do lago, e eu sei que o peixe precisa de uma qualidade de água excelente para se desenvolver, eu vou ser fiscal da qualidade da água. É natural que isso aconteça, né? O empreendedor ele passa a ser um fiscal ambiental, aquático, vamos dizer assim, né? Principalmente por quê? Porque ele vai estar observando outras fontes de poluentes nas áreas que estão ali no entorno da sua produção, no entorno do seu empreendimento. Imagina se de repente ele vê que ele tem um córrego, um riacho, um córrego chegando próximo na área onde ele selecionou para produzir o peixe, e de repente ele começa a ver alguma coisa diferente ali assim, ele começa a subir e vê que tá descendo esgoto da cidade ali naquele lugar. Ele vai ficar preocupado, caramba, se está descendo esgoto aqui, meus tanques estão bem aqui na frente, será que isso pode prejudicar a minha produção? Então, assim, o empreendedor, ele naturalmente ele se torna um fiscal ambiental daquela área, daquele local onde ele está, né? E de outros locais também, porque ele sabe que o peixe, ele depende de água de qualidade, ok? Seguindo aqui, então, mais especificamente, né, vamos falar aqui de alguns reservatórios, né, de águas da União, ou que existem devido à construção de usinas hidrelétricas. Vamos lá, por exemplo, a gente tem Manso, né, no Rio Manso, no Mato Grosso. A gente tem Serra da Mesa, que eu comentei aqui, né, no Rio Tocantins, em Goiás. A gente tem Ilha Solteira, em São Paulo, na divisa de São Paulo com Mato Grosso do Sul, né, que é no Rio Paraná. A gente tem o Rio Paraibuna, em São Paulo, que tem o reservatório de Paraibuna. A gente tem em São Paulo também, no Rio Paranapanema, a gente tem o reservatório de Jurumirim, Chavantes. A gente tem o reservatório no Rio São Francisco, a gente tem 2, né? Em Pernambuco a gente tem o reservatório de Itaparica, que hoje é conhecido como Luiz Gonzaga, e a gente tem o reservatório de Mochotó, em Alagoas. E por que eu selecionei esses aqui em específico, né? O que eles têm em comum, que todos esses reservatórios têm em comum? Um dado preocupante, né? Ou um dado, infelizmente, né? A gente tem essa situação. Eles estão com a capacidade de suporte esgotada. Paulo, o que é isso? Capacidade de suporte esgotada? Quer dizer que se eu chegar lá eu vou ver, ele vai estar coalhado de tanque-rede, que eu não consigo nem ver água, só vou ver o peixe, só vou ver tanque? Não. Mas a Agência Nacional das Águas, ela determina, né, ela define a capacidade de suporte de um reservatório. Então, ele tem os estudos, né, a Agência Nacional das Águas, ela tem os estudos específicos para determinar quanto de peixe pode ser produzido naquele local, qual que é a capacidade de suporte. Né? Uma capacidade de suporte, por exemplo, 100 mil toneladas, vamos supor, para o reservatório X, para o reservatório Água Dourada. Estou chutando aqui, o reservatório Água Dourada ele tem uma capacidade de suporte de 100 mil toneladas. O Ministério da Agricultura, através da Secretaria de Aquicultura e Pesca, eles já receberam para esse reservatório de Água Dourada processos, né, solicitação de requerimento de uso de espaço de águas da União, que já está, por exemplo, com 120 mil toneladas solicitadas. Então, peraí. Se a capacidade de suporte do reservatório é 100 mil toneladas e o Ministério da Agricultura, a Secretaria de Agricultura e Pesca, que organiza, né, que capitaneia a regularização ambiental, já teve solicitação de 120 mil toneladas, já bateu. Mesmo que não esteja sendo produzida a 100 mil toneladas ainda, ela já está com a capacidade de suporte esgotada. Já foi solicitada a quantidade máxima, já até está ultrapassada. E todos esses reservatórios que eu falei para você, vou até repetir, Manso, Serra da Mesa, Ilha Solteira, Paraibuna, Jurumirim, Chavantes, Itaparica e Mochotó, por exemplo, estão com capacidade de suporte esgotada. Paulo, o que acontece então? Não posso mais produzir lá dentro? Quem já tem o licenciamento pronto, quem já tem a regularização pronta, está produzindo.
Quem está com o seu processo em regularização lá dentro, o Ministério está fazendo o quê? Eles estão deixando esses processos prontos, eles estão fazendo todas as análises, todas as fiscalizações para deixar isso tudo pronto, para quando acontecer desse número, ele chegar próximo da capacidade de suporte, eles voltarem a receber novos projetos. Você não protocola mais. Nesses locais você não protocola mais. Você não pode pedir para produzir lá dentro desses reservatórios. Você tem que procurar outros reservatórios. Ok? Então o que acontece? Paulo, como é que vai reduzir de 120 para 100 mil? A gente está falando aí de processos, né? Nos últimos 2 anos, a gente tem que dar os parabéns para a Secretaria de Aquicultura e Pesca, que está regularizando, está trazendo resultados cada vez mais rápidos para essa regularização. Mas até então, a gente tem processos aí de 5, de 10, de 15 anos. Eu falo por experiência própria, eu tenho exemplo para mostrar para vocês. Eu tenho um processo que foi protocolado em 2006 e ele foi finalizado agora em 2020. Um processo de uma associação da Serra da Mesa. Então, 14 anos. E graças a esse movimento que a Secretaria da Aquicultura e Pesca fez agora nos últimos 2 anos, esse processo finalizou. Finalizou e está pronto para fazer a assinatura do contrato de cessão de uso. Então, assim, bateu. E aí o que acontece? Só que esse poderia ser um processo que, se não tivesse interesse do produtor em manter, cara, depois de 10 anos, como é que eu vou estar insistindo naquilo ali? Às vezes a pessoa desiste, às vezes o empreendedor já morreu, às vezes o requerente já morreu, às vezes ele não quer mexer mais com aquilo, já desistiu, o processo é indeferido. Então, se eu tenho 120 mil para solicitação, vamos supor que eu tenho 120 solicitações de 1.000 toneladas, que dá 120 mil toneladas, mas dessas 120 solicitações, eu consigo cancelar 30, eu baixo para 90 mil. Se eu baixo para 90 mil, eu tenho condição de trabalhar ainda dentro da capacidade de suporte. Ok? Um exemplo que eu posso trazer para vocês de um cliente da Serra da Mesa. Ele deu entrada na Serra da Mesa em 2017, mas por questão de já estar com capacidade de suporte esgotada, o processo dele foi indeferido. Ele parou, né? Ele me procurou e falou assim: Paulo, eu tenho um processo que eu cadastrei em 2017, meu processo foi indeferido, o que eu faço? Eu falei assim: olha, muito perto de você tem uma outra associação que o processo dele está pronto para ir para assinatura de contrato de cessão de uso e você pode fazer uma alteração de requerente. E ele está muito próximo de você, ou seja, o processo que já correu está pronto e eles não querem continuar, transfere o requerente, altera o requerente para que seja assinado um contrato de cessão de uso em nome desse novo requerente. E foi aí que eu consegui fazer esse processo para ele. E ele está produzindo hoje, ele já tem até frigorífico, abatendo os peixes que ele produz lá, graças a essa possibilidade, né, de regularizar a piscicultura dele dentro de águas da União.